Oi, negros e negas, tudo bem com vocês? Pela primeira vez estou aqui gravando um videozinho para o meu canal Delícias da Nega. E para estrear esse vídeo, eu quis trazer para vocês uma sobremesa. Essa sobremesa é como se fosse um bolo no pote, mas porém na travessa. No meu caso, nem vai ser na travessa, vai ser num tabuleiro, que é o que eu tenho, uma forma redonda. Mas se você tiver a travessa e tudo, fica à vontade em usar. Mas nesse caso eu vou estar mostrando para vocês primeiramente a massa. Ela é uma massa de pão de ló, porém eu vou colocar sabor de chocolate, mas você pode pôr de baunilha, né? Fica a critério de vocês. E no decorrer do vídeo eu vou dando algumas diquinhas, tá bom? Nessa minha massinha de pão de ló, eu estarei usando 6 ovos. No caso desse meu ovo, ele era um pouco pequeno, então eu coloquei 6. Mas se você tiver um ovo grande, você pode colocar até 5, que fica bom. Coloquei aqui aproximadamente umas 2 xícaras de açúcar. Eu vou estar deixando as medidas certinho na descrição do vídeo, tá bom? Mas eu vou falando aqui por alto. Tem aqui também meia xícara de óleo, eu também vou estar deixando para vocês. Leite, aqui nesse caso é chocolate, 32% cacau, chocolate em pó, mas você pode estar usando também achocolatado. Aí nesse caso você teria que colocar mais quantidades, porque o chocolate achocolatado ele é mais fraco que o chocolate 32% cacau ou 50% cacau. Vou estar usando também o trigo sem fermento, e nesse caso eu gosto de peneirar. Eu vou estar usando 3 xícaras e meia. Eu deixei a meia xícara até para mim poder temperar aqui, peneirar aqui com vocês. Aí você peneira, porque assim ajuda a sua massinha a ficar mais macia, tá bom? Então, negros e negas, vou estar mostrando para vocês o preparo da massa. Vou estar começando colocando os ovos na batedeira. Vou estar colocando também o açúcar. Nesse caso, vai bater na batedeira. No meu caso aqui é airfry, mas não precisa ser airfry, pode ser aquela batedeira comum mesmo. Então, eu vou estar batendo aqui essa mistura até a massa dobrar de tamanho. E aí, depois eu coloco para vocês na descrição do vídeo quanto tempo que ficou batendo aqui, tá bom? Nesse caso, eu vou começar batendo a massa em velocidade baixa e gradativamente eu vou aumentando a velocidade, tá bom assim? Então vamos lá. Uma coisinha que eu queria dizer para vocês já bateu bastante, mas nesse caso eu gosto de dar uma raspadinha para tirar o açúcar que fica no canto da forma. E aí, eu vou pôr para bater mais um pouquinho. Eu vou bater mais um pouquinho. E agora eu vou aumentar a velocidade, entendeu? Vou colocar numa velocidade mais alta. Negros e negas, a gente já bateu aqui bastante essa massa. Gente, realmente tem que bater muito, até que dobre de tamanho e fique bem macia. Ó, chegou a ficar esbranquiçadinha, tá vendo? Agora a gente vai pro segundo passo dessa massa, que é a misturinha. Deixa eu falar pra vocês, eu gosto de fazer assim: colocar um leite,
Vocês lembram que eu falei com vocês que tinha uma diquinha? Vou dar uma dica aqui pra vocês. Mas antes, se inscreve no meu canal, né? Deixe seu like, né? Pra fortalecer a negona aqui. Então, vamos lá. A dica que eu ia dar pra vocês é que esse leite aqui tava aqui em casa já. Não sei se vocês podem ver direitinho, tá vendo que tá estranho? Esse leite coalhou. Nesse caso aqui, como ele já havia fervido, ele não é um leite azedo, que azedou lá no supermercado, passou da data de validade, não. Ele tava bom, eu fervi e eu deixei ele aqui fora da geladeira, eu não guardei. Então ele coalhou. Então ele virou uma coalhada. Então quando é assim eu não descarto. Ele não é um leite vencido, tá bom? Então quando é assim, eu acho interessante vocês aproveitarem, não jogar fora que as coisas estão muito difíceis, né? Então eu vou aproveitar essa minha coalhadinha para poder fazer a medida, entendeu? De 300 ml de leite. Então aqui tem 300 ml de leite, ele tá morninho. Vou colocar também o óleo. Como eu já havia falado, eu vou deixar para vocês na descrição as medidas. E aqui o chocolate 32% cacau. Vou contar aqui para ver quantas colheres. 1, 2, 3, 4. É mais ou menos isso que eu tinha falado com vocês mesmo. 5. Umas 5 colheres. Porque eu acho que eu não coloquei elas bem cheinhas. Aqui no caso eu vou misturar. Se o leite estiver morninho, mais morninho, melhor. O meu já tá um pouquinho para frio. Aí eu vou fazer essa misturinha, vou misturar bem, daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês. Então, já tá bem misturadinho. A gente vai colocar aqui de ladinho, porque eu vou preparar também a farinha de trigo. Como eu havia falado com vocês, eu já peneirei essa farinha de trigo e junto com ela, lembra que eu falei que ia ter mais uma diquinha? É a questão do bicarbonato. Eu já coloquei, e eu não filmei pra vocês, mas eu coloquei aproximadamente uma colherzinha dessa de bicarbonato aqui na massa, juntamente na hora que eu fui peneirar eu coloquei. Nesse caso, eu acho interessante a questão do bicarbonato que aqui no meu caso eu estou usando o chocolate 32% cacau, então é forte, a 50%, 70% ele é mais forte que o achocolatado. O efeito do bicarbonato, pelo que eu sei, ele ajuda a deixar o bolo mais escuro, a fortalecer a cor do chocolate. Então, quando usa achocolatado mesmo, é interessantíssimo você colocar uma colherzinha, até uma colherzinha dessa e meia de chá, porque ajuda o seu bolo a ficar mais escurinho, mais com cara de chocolate, entendeu? Valeu a diquinha? Pois é. Então, agora a gente vai colocar aqui na batedeira ligada, com velocidade baixa. Aí a gente vai colocando farinha de trigo e a misturinha. Aí a gente coloca farinha de trigo e a misturinha. Tá bom então? Então vamos lá. Eu coloquei no 1, a batedeira no 1, bem baixinho, pra não fazer muita bagunça.
parar a batedeira. Dá uma mexidinha na lateral, pra tá soltando a farinha de trigo, que ficou grudada. No fundinho. E vou dar mais uma batidinha só pra misturar a farinha de trigo. E aí, a gente vai desligar, tá bom? Então, meus amores, já dei uma limpadinha aqui. Agora eu vou dar uma olhada nessa massa. Gente. Olha que massa maravilhosa. Gente, eu fico muito... Gente, eu amo cozinhar. Cozinhar, fazer doces. Por isso que o canal chama Delícias da Nega. É porque eu gosto muito de cozinhar. Agora, eu vou estar colocando o fermento para finalizar. Nesse caso, eu vou estar colocando uma tampinha dessa. Não sei se vocês estão vendo direitinho. Uma tampinha dessa de fermento em pó. Bem cheinha. Ou quem não tiver a tampinha ou achar melhor, você pode estar colocando uma colher. Uma tampinha bem generosa, bem cheinha. Ah, e outra coisa que eu ia falar e já tava me esquecendo. Gente, eu já deixei meu forno ligado para ele ir aquecendo a 180 graus, viu? Aí eu já deixei ele ligadinho. Aqui eu vou mexer delicadamente. Você poderia mexer até com o fouet mesmo, com o batedor da batedeira, que não tinha problema. Aqui é só para aderir o fermento em pó na massa. Gente, eu tô apaixonada com essa massa. Ficou muito cremosa, muito macia. Parece um chocolate. E eu tô muito feliz também, viu? De estar gravando esse vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Curte bastante, deixa o seu like aí pra mim. Se eu perceber que vocês gostaram, aí eu posso continuar fazendo outros vídeos, gravando, fazendo outras receitinhas. E assim eu com você, nós vamos rompendo em fé. Tá bom? Prontinho, já mexi bastante. Como eu falei com vocês, o meu forno já tá bem quente, aquecido, 180 graus. Agora eu vou pegar minha forma. Então, tá aqui a minha forma. Gente, eu queria fazer numa forma quadrada, mas eu não tenho. E eu vou fazer nessa forma e eu vou montar, depois que ficar pronta, a minha sobremesa aqui. Aí eu vou tirar, dar uma lavadinha e vou montar ela aqui. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu sei que vocês, dona de casa, já devem até saber dessa diquinha, mas eu gosto muito e não custa nada falar, é colocar o papel manteiga. Já coloquei meu papel manteiga, igual eu falei com vocês, olha, ficou bem legal, tá vendo? Eu fiz um ajeitozinho aqui. Então, eu passei manteiguinha só aqui no fundo, vou colocar o papel manteiga e pronto. Aqui na lateral eu não passo. Agora eu vou estar derramando nossa massa maravilhosa. E vou estar levando para o forno. Gente, pra ser sincera, eu não sei exatamente o tempo do forno, mas eu
Assim que terminar a massa, eu vou marcar no relógio e eu falo com vocês, tá bom? Aí eu vou tá dando uma espalhadinha aqui. E eu gosto de dar uns batidinhos no forno, porque ela forma umas bolinhas. Não sei se vocês conseguem ver, se a luz do celular tem hora que é muito forte, tá vendo as bolinhas? Aí eu gosto de dar uns batidinhos aí, para não ficar aquele bolo muito com furos. Tá bom, então? Então, eu vou levar para o forno a 180 graus. E assim que assar, eu falo com vocês o tempo. Agora, a gente vai estar fazendo o recheio. Eu não tenho nome nesse recheio. É recheio base para torta, para bolo no pote, que no caso é a minha sobremesa. Eu vou estar chamando esse recheio de recheio da nega, delícia da nega. Vou estar chamando ele assim, esse recheio assim. Então, mas é um recheio bem parecido com o que todo mundo anda fazendo por aí. Nesse caso, eu vou estar usando leite condensado, 3 caixinhas de leite condensado, porque minha torta é grande, né? Minha sobremesa é grande. No caso, é 4 caixinhas, mais uma eu vou estar deixando para estar molhando o bolo e adoçando o chantilly. E 4 caixinhas de creme de leite, 15 colheres de leite em pó. Eu medi com colheradas, não pesei. Aí, no caso, 15 colheres de leite em pó, 3 colheres de maisena, 500 ml de leite e 1 colher de manteiga, tá bom? Aí, vou estar fazendo aqui nessa panela. Eu vou estar colocando aqui o leite condensado. Vou colocar todo o leite condensado aqui. E aí, eu volto com vocês. E já. Coloquei todo o leite condensado, as 3 caixinhas. Agora, eu vou estar colocando o leite em pó. Aqui tem 15 colheres de leite em pó. Vou colocar no leite condensado, porque o leite condensado é mais denso, então ele consegue absorver o leite em pó. Vou mexer muito bem mexidinho, até dissolver todo o leite em pó. Já mexi todo o leite em pó no leite condensado. O leite condensado já aderiu o leite em pó. Agora, eu vou estar misturando a maisena aqui dentro do leite. Eu gosto de fazer assim, fica mais fácil para misturar. Só que antes eu vou estar colocando logo o creme de leite. Já estou terminando de colocar o creme de leite. Lembrando que foi 3 caixinhas de creme de leite condensado e 4 caixinhas de creme de leite, para não ficar muito doce. Também daqui a pouquinho a gente vai estar tirando o bolo do forno. Só mais um pouquinho. Ver como é que esse bolo ficou. Antes de levar o doce pro fogo, eu vou estar tirando o bolo do forno.
Também aqui é a misturinha do leite com a maisena. Eu gosto de misturar a maisena no leite, fica mais fácil. Até para misturar no creme. A manteiga, eu espero um pouquinho quando o doce começar a mornar, eu coloco a manteiga. 1 colher de manteiga. Tem gente que nem coloca, mas eu gosto de colocar. Eu acho que fica mais saboroso. Oi, negunas. Olha só, acabamos de tirar nosso bolo do forno. Ficou muito bonito, glória a Deus, deu tudo certo. Então, agora é só a gente aguardar um pouquinho ele esfriar pra gente desenformar, tá bom? Aqui já tá bem misturadinho, já trouxe aqui pro fogão. Vou tá ligando o fogo. Por enquanto que ele ainda tá frio, eu deixo no fogo alto. Daqui a pouco eu abaixo o fogo para médio. Se começar às vezes pular muito, aí eu abaixo o fogo para bem baixinho, o mais baixo de todos. Mas tem hora que eu consigo ir dominando sem pular tanto, aí eu deixo no médio. Aí eu vou cozinhar até ficar um creme grosso, mas não muito grosso, porque eu não quero ponto de doce, de enrolar, por exemplo. Eu quero um creme. Aí eu vou mexer aqui até... Daqui a pouquinho eu vou colocar uma colher de manteiga. Essa colher de manteiga ajuda também até na hora de soltar da panela, pra ficar um creme mais saboroso. Então, eu vou continuar mexendo aqui, daqui a pouquinho eu volto. Então, negunas, voltei aqui. Agora eu vou estar colocando a manteiga, que o creme já tá ficando morninho. Pode ser manteiga ou margarina, tá bom? Fica a critério de vocês. Uma formiguinha aqui. Tirei. Agora é continuar mexendo, 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 mexendo. Até pegar o ponto, tá bom? Sempre eu dou uma diquinha pra vocês usarem espátula sempre que puder. Se não for espátula, pelo menos uma colher de pau. A colher comum, na medida que você vai passando, ela vai raspando o alumínio. Então, ela pode soltar o alumínio no seu creme. Então, é interessante você usar uma espátula. A vantagem da espátula, ó, que ela passa raspando os cantinhos. Vocês vão ver na hora que o doce estiver com uma textura mais grossinha, nossa, é excelente. Mas se no caso não tiver, use pelo menos uma colher de pau. Se não, use o que você tiver em casa. O importante é você fazer a sobremesa e comer, saborear. Não pode deixar de fazer. Eu fiz com essa quantidade porque a minha sobremesa vai ser grande, o meu bolo é grande. Mas se você quiser fazer só com uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite, 1 ou 2 colherzinhas de leite em pó, só para dar um sabor. E a manteiga, se quiser, se nem precisa. O leite eu gosto de pôr um pouquinho com a maisena para ajudar a dar uma encorpada. Aí você pode usar, até com um bolo que você fizer em casa, você parte ele no meio e coloca esse recheio no meio, fica uma delícia. Então, eu vou continuar mexendo aqui. Quando eu ver que começar a ficar mais grossinho, eu volto para eu mostrar para vocês o ponto, tá bom? Então, meninas, olha como que já engrossou. Olha. Só que ainda não tá no fim. Quando eu cair esses pedacinhos e eles ficarem, aí eu vou mostrar para vocês. Aí, depois, após esse momento, a gente vai contar mais uns 2 a 3 minutinhos para poder cozinhar o amido de milho.
Negonas e negões, olha só. Já chegou o ponto que eu queria, ó. Tá vendo que demora desmanchar o bolinho, ó. Glória a Deus. Era isso que eu queria. Vou só dar mais uma mexidinha aqui pra ter certeza que esse amido de milho cozinhou. E vou colocar nessa vasilha aqui ao meu lado. Passar um plástico filme e levar pra esfriar. Tá muito quente, gente. Vou pegar 2 paninhos aqui. Que delícia! Então, meninas, já passei o doce aqui pra travessa. E agora eu passei um plásticozinho filme, tô ajeitando aqui. Porque tem que ficar em contato com o creme, né? Um creminho delícia da Nega. E agora eu vou levar para esfriar. Aqui está com o nosso bolito de chocolate. Vamos desenformar. Gente, eu quero pedir a vocês que não se esqueçam de se inscrever no meu canal, viu? Delícias da Amiga. E deixarem o seu like, por favor. Se vocês gostaram do meu vídeo, de conteúdos como este, vocês deixam uma mensaginha positiva. Para poder estar gravando mais vídeos como esse. Ó, saiu tudo, que beleza! Vamos tirar o papelzinho aqui. Ó, o legal de colocar o papel da manteiga no fundo, se caso até acontecer, né, de dar uma queimadinha, alguma coisa, o bolo não acontece nada. Gente, olha, fofinho. Eu fico muito feliz que deu tudo certo. Agora eu vou estar cortando ele. E eu vou pensar aqui direitinho como que eu faço. Se eu corto as fatias ou se eu picoto. Mas eu vou... acho que eu vou cortar uma fatia só pra gente ver a maciez desse bolo. E vou mostrar pra vocês. Olha, nem precisa de faca muito grande. E também, se quebrar, não tem problema, que a gente vai estar montando a sobremesa. Então, gente, no final fica tudo tão bom, tão gostoso, que não precisa muita frescura na hora de fazer, não. Vamos lá? Vamos virar pra ver? Ó! Ficou muito bom. Eu vou estar colocando um pratinho aqui, vou dividir, ver se eu consigo tirar mais uma parte e volto com vocês, tá bom? Meninas, eu já picotei aqui, ó. Vocês lembram que eu dividi o bolo, né? Só partindo 2 fatias mesmo, eu preferi picotar. Eu achei melhor. Como é um bolo no pote, tem gente que faz bolo no pote, os pedaços, e tem gente que faz esfarelado. Eu não foi um nem outro, o meu foi picotado, tá vendo? Eu quero que fique bem molhadinho. Então, eu tava olhando, observando, gente, essa massa ficou muito boa. Tá com umas irregularidades aqui, porque eu não dediquei muito. Se fosse pra fazer um bolo de aniversário, eu ia tomar mais cuidado. Mas, gente, olha como ficou essa massa. Olha como que ela é boa, maleável, olha, pra fazer bolo de aniversário. Fofinho, ó. Eu podia ter feito isso antes de cortar, mas dá pra vocês ver o tanto que é fofinho, ó. E eu já experimentei, viu? Tá uma delícia.
pouco doce, viu? Não tá muito doce, porque nesse caso a gente vai rechear, né? Senão fica enjoativo. Vou terminar de picotar aqui e aí eu volto com vocês, tá bom? Ai, olha aqui, meninas, eu já, né, espedacei. Aqui é uma das fatias, aqui é a outra fatia. Já tá tudo despedaçadinha. Agora eu vou fazer a montagem do bolo, tá bom? Vou deixar uma aqui, vou guardar a outra. Como eu havia falado com vocês, eu vou estar fazendo a montagem aqui nessa forma. Como é meu primeiro vídeo, eu fiz com o que eu tinha em casa mesmo, né? Aí eu quis gravar esse videozinho pra vocês. O meu doce tá aqui, ó. Acabei de tirar o plastiquinho. Ele ainda tá um pouco morno, mas eu vou usar assim mesmo. Vou colocar uma camada fina de bolo. Você vai compactando ele assim. Uma camadinha fina de bolo. Aí você vai ajeitando ele assim, ó. Aí eu vou dar uma molhadinha. Nesse caso aqui, essa misturinha é leite condensado com água. Vocês lembram que eu tinha deixado uma caixinha de leite condensado? Então, eu dividi ela. Coloquei a metadinha de leite condensado e completei com água. Ao todo, deu uns 300 ml de calda. Aí, eu vou molhando. Eu não sei a quantidade que eu vou gastar. Se caso precisar, eu até faço mais um pouco. Aí, aqui eu vou colocar doce. Voltei aqui com vocês. Olha, eu já coloquei a primeira camada de bolo. Coloquei um pouco do doce, delícia da nega. Agora, eu vou estar batendo na batedeira 300 ml de chantilly. 300 ml de chantilly. Eu gosto de usar esse chantilly, Chantimix. Não é propaganda não, viu? Mas é um chantilly que eu gosto de usar. Chantimix da marca Amélia. Ele tá bem gelado. Como é de 1 litro, aí eu coloquei assim pra eu poder medir. Aí eu vou estar colocando aqui na batedeira. Quando tiver com uma consistência boa, eu vou colocar também aproximadamente uns 200 ml do recheio, pra tá batendo junto. Aí vai ficar espécie de um mousse. Aí eu vou estar mostrando pra vocês como que vai ficar. Meninas, eu quero mostrar pra vocês o ponto do chantilly, que é muito importante. Não precisa vocês deixarem bater muito, porque, ó, tá firme, tá bom? Agora eu vou colocar o creme e bater mais um pouquinho. Meninas, já coloquei aqui o creme, viu? Agora eu vou estar batendo até formar um mousse. Então, já voltei aqui. Vou estar mostrando pra vocês o nosso mousse, que quando até então era um creme, né? Como eu misturei o chantilly, ele virou um mousse. Vou estar mostrando pra vocês a cremosidade, ó. Tá vendo? Não ficou duro. Ficou cremoso. Se eu quisesse que ficasse um pouquinho mais duro, eu teria que colocar mais chantilly.
que vai acontecer aqui agora? Eu vou estar colocando esse mousse aqui, vou estar colocando a minha última camada de bolo e vou estar colocando também o restante do creme, tá bom? Aí eu volto com vocês. Então, voltando aqui, como eu havia dito pra vocês, eu coloquei, né? Eu tinha colocado aquela camada, coloquei o mousse, coloquei o restante do bolo que faltava e coloquei o restante do doce. Aqui é o doce. O que tá embaixo dele é o mousse. Esse aqui é só o doce que eu tinha feito primeiro, delícia da nega. Aqui eu estou com alguns morangos. O que eu fiz? Eu cortei o cabinho. Sequei, tem que ser bem sequinho. E cortei como se eu fosse fatiar, mas eu não chego a fatiar. Aí eu puxo, eles ficam mais ou menos assim. Dá pra vocês visualizarem aí? Fiz assim com todos. Ó, aí qualquer coisa você vai até mais no finalzinho. Só pra gente poder decorar. Vou ver quantos mais eu vou precisar. Tenho aqui também algumas gotinhas de chocolate. Vou ver como eu vou decorar, não sei bem. Aqui, deixa o nosso bolo no pote gigante. Parece um bolo no pote gigante. Mas é um bolo na travessa, um bolo no pote na travessa. Que no meu caso é na forma, no tabuleiro, né? Então, aqui é um chantininho. É o chantilly, 500 ml de chantilly, ó. Ó, que beleza. Com 6 colheres de leite em pó. E aproximadamente uns 100, 150 ml, acho que uns 200 ml de leite condensado. Que eu fui tirando dele para poder molhar o bolo, então, mas eu creio que é isso, aproximadamente uns 200 ml de leite condensado. No caso, eu vou estar usando um bico de confeitar pitanga, um M, um bico de confeitar pitanga, um M, uma manga de confeitar. Vou estar colocando aqui. E vou tirar essas coisinhas aqui para dar bastante espaço aqui pra gente. E vou fazendo rosetas. Mas você pode usar a sua criatividade. Eu não tinha, tava sem saber como decorar, fiz as rosetas igual eu tinha falado pra vocês, grandes, e vim preenchendo onde que tinha lugares vazios. Essa cor rosinha que tá aqui foi um pouquinho de anelina que eu coloquei. Minha intenção é que ficasse bem vermelho, mas não ficou.
Eu deixei assim mesmo, não quis mexer. Para o vídeo também não ficar muito longo, muito demorado. Aí eu coloquei assim, esses chocolates são aquelas gotinhas de chocolate que eu mostrei pra vocês. As gotinhas de chocolate que eu mostrei pra vocês. Eu vim colocando aqui. Aqui tá os morangos também. Eu vou colocar um morango aqui no meio. O mais bonitão, deixa eu ver. Esse aqui tá o mais bonitão. Tá muito grande. Quero que vocês... Vai ficar melhor? Não, vocês não tá colocando. Acho que esse primeiro. Isso. Já. Perto da hora de entregar ao cliente. Vou colocar ele aqui também. Olha, gente. Vou colocar alguns gotinhas de chocolate, gotonas. Mas aí você decora como você quiser, da forma que você tem certeza que vocês vão ter bastante criatividade. Como é meu primeiro vídeo, eu nem pensei nisso, como seria a minha decoração. Mas eu quero que você saiba que eu fiz com bastante carinho, bastante amor. Eu tô muito feliz de poder ter gravado esse vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês curtem esse vídeo, deixe bastante likes, viu? Que eu vou ficar muito feliz. Se puder deixar uma mensaginha, dando sua opinião construtiva, eu vou ficar muito feliz de ler e saber a sua mensagem, o que você tem para agregar no meu canal, viu? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Viu? Olha, ficou bonita, né? Aí poderia usar o que vocês quisessem. Eu quis pôr um pouco de cada coisa, né? Que eu tinha aqui em casa. Que eu coloquei na torta. Que no caso é nosso bolo no pote. Na travessa, verdadeiramente no tabuleiro. Gente, isso tá um peso pra gelar, né? Deixar gelar. E amanhã eu corto e eu prometo que eu volto aqui pra falar com vocês como que ficou, tá bom? No mais, desde já eu agradeço. Agradeço a Deus também pela oportunidade que Ele me deu de estar gravando pra vocês, viu? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Se eu não falei o meu nome é Thaís, meu canal é Delícias da Nega, e eu vou sempre estar aqui postando receitinhas caseiras ou receitinhas mais elaboradas, viu? Sempre a gente vai estar interagindo por aqui. Pequeno, tá muito molhada. Tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!